Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom mais uma vez temos esse privilégio de compartilharmos os ensinamentos da palavra de Deus. E antes de nós lermos o texto de Lucas capítulo 19, eu quero orar com você pedindo para Deus preparar o nosso espírito, a nossa mente, o nosso físico, para que você seja tremendamente abençoado com essa palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa hora que estamos diante do Senhor, estamos em meio a uma grande nuvem de testemunhas, que o Senhor, ó Deus, derrame sobre nós o teu Espírito e com ele a sua paz, ó Deus, a sua alegria, o seu poder, ó Deus, que transforma, que vivifica, que, ó Deus, nos leva para lugares mais altos, que todos nós hoje sejamos alcançados pela tua palavra e ricamente abençoados por ela, porque ela nunca volta vazia e aquilo que ela traz, ó Deus, ainda que nos exorte, ainda que, ó Deus, nos constranja, é para o nosso bem e nos abençoa. Nós cremos, essa palavra é poderosa para isso. Então nós te agradecemos desde já por aquilo que o Senhor vai ministrar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Lucas, no capítulo 19, é a história de um personagem bíblico muito querido de todos, considerado o pequeno gigante. Fizeram até música baseada nele, que foi um sucesso e é cantada até hoje. Exatamente quem você está pensando, Zaqueu, que naqueles dias de Jesus não era tão popular como é hoje. Na verdade, antes de Jesus entrar na casa dele, ele era odiado pelos judeus, usado pelos romanos e tolerado por quem trabalhava para ele e com ele. Mas hoje, depois que Jesus entrou na sua vida, ele se tornou um irmão em Cristo e agora podemos aprender com a experiência dele. O que a gente pode aprender? O quanto Jesus é fundamental na vida de quem quer que seja, rico ou pobre, intelectual ou medíocre, famoso ou comum, branco ou afrodescendente, saudável ou doente, ou seja lá o que for. E por que nós vamos falar de Zaqueu? Porque não é só de médico e louco que todo mundo tem um pouco. Nós temos um pouco de Zaqueu também, ou do Zaqueu de antes, ou do Zaqueu pós Jesus ter entrado em sua casa, ou um pouco dos dois. Então, eu quero ler o texto com vocês, Lucas 19, a partir do versículo 1. Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava, num sicômoro, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. Então Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, como se eles também não fossem. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação
nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. Gente, há algumas lições aqui tremendas na vida desse homem, do que aconteceu com ele, de quando Jesus veio até ele. Jesus nunca passa por um lugar por nada. Deus nunca vai a um lugar onde a sua presença não cause algum alvoroço num bom sentido. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse comigo aqui, que eu enumerei, que eu listei aqui, é que Deus sempre nos atrai até Ele e nos puxa para cima. Deus sempre nos atrai a Ele e nos puxa para cima. O mal, o pecado, essas coisas são sedutoras, não há como negar. Mas Deus é, sem dúvida, intrigante. Há algo em Deus, há algo em Jesus, sobre o qual a gente não consegue tirar os olhos. Não tem como saber que Ele está passando e não ser atraído pelo seu carisma. A figura de Jesus nunca passou despercebida. Jesus, por onde quer que passava, causava, como a gente costuma dizer hoje. Alguns poucos não gostavam dele, de como ele se portava, das coisas que ele falava e como falava, não é? Mas mesmo esses que se queixavam do comportamento de Jesus, eles não conseguiam fugir da atração que a presença de Jesus exercia e exerce. E Deus, que nunca se fecha para ninguém, Ele não nos empurra para baixo e nem para trás, como o diabo faz, o pecado fazem, que embora sejam conversas sedutoras, como eu disse, o objetivo é nos colocar para baixo. Já o intento de Deus, o objetivo de Deus sempre é o de nos empurrar para frente e para cima. Jesus fez e faz muita coisa na vida de quem deixa, quase tudo, na verdade. Mas há algumas poucas coisas que ele deixa a gente se virar para fazer. Zaqueu, por exemplo, teve que resolver um problema ali que ele tinha, em função da sua altura. E ele fez isso de que forma? Subindo numa árvore. Isso é muito sugestivo para mim, porque a história da redenção é sempre Deus descendo até nós. Nós nunca teríamos condições de chegar até Deus se Ele não viesse primeiro até nós, até a nossa condição humana. Tanto é que lá no começo tentaram erguer uma torre que subia até os céus para ver se eles encontravam a Deus. A Torre de Babel. O homem foi até a lua e não viu Deus. O homem sempre tenta chegar numa coisa que não tem acesso, é Deus que tem que vir. E a história da redenção é assim. Mas essa descida de Deus, essa humilhação de Jesus ter deixado a sua glória e se encarnado, e essa humilhação a que Deus se expôs, ela tem um efeito rebote. Quando Deus desce, é para nos levar para cima. Assim como ele fez com Zaqueu aqui, que teve que se elevar acima dos outros para conseguir ver a Jesus, porque com a estatura dele não dava para ver muita coisa a não ser
a cintura das pessoas, aquele monte de gente mais alta na sua frente. Multidão não é referência, portanto não deve ser o alvo da nossa visão e nem dos nossos anseios, mas Jesus sim. Querer o que todo mundo quer é muito perigoso, porque a maioria das pessoas nem sabe bem o que quer, e aqueles que dizem saber o que querem optam por coisas que levam suas vidas para o buraco. Quem fica olhando para a multidão não consegue ver as coisas que precisa ver. A multidão é, em muitos casos, um empecilho que nos impede de ver Jesus, de ver o que Ele está fazendo e por onde Ele está passando. É preciso ficar acima da multidão para ver Jesus. No caso de Zaqueu, o caminho foi muito longo, muito árduo, muito difícil, porque não era só uma questão de subir numa árvore. Ele tinha escolhido seguir uma vida que o colocara abaixo até da multidão em questões de valores éticos e morais. Ele se vendera para os romanos para lucrar com isso às custas do seu próprio povo. E quem faz isso não tem como ficar bem. Quem usa os outros, quem espezinha os outros para se dar bem, não tem como ficar bem. Zaqueu tinha conforto, tinha status, tinha família, mas não era feliz, não estava de bem com a vida. Havia algo nele que o perturbava muito. E Jesus era a possibilidade de algo extraordinário acontecer para mudar isso. Não era que Zaqueu havia previsto as coisas assim, mas Deus sabia que seria assim. Então Zaqueu subiu naquela figueira para ver Jesus, mas foi Jesus quem olhou para ele. É o que diz Lucas aqui. É sempre assim com Deus. Quando você pensa que está chegando com a farinha, Ele já vem com o bolo pronto. Mas é preciso sair do chão para ver Jesus. Deus não quer que ninguém, nem eu nem você, nos acomodemos à história de vida que temos, seja ela boa ou ruim, mas principalmente se ela for ruim. Jesus nos atrai até Ele, nos puxa para Ele, para o padrão dEle, para a vida dEle, para os pensamentos dEle, para o coração dEle. É aí que Ele quer você. Não se acomode, nem se acostume. Levante-se e deixe Jesus fazer o resto. Deixe Ele entrar na sua casa, deixe Ele entrar na sua vida. Uma outra coisa que a gente pode pensar a respeito dessa história de Zaqueu é o seguinte, que Zaqueu, ele queria algo mais na sua vida. O que você espera dessa vida? Migalhas? Restos? Eu quero deixar claro aqui que quando digo migalhas e restos, não estou me referindo única e necessariamente a bens materiais, a dinheiro. Na verdade, a multidão que seguia Jesus era miserável em muitos outros aspectos, além da questão financeira. Era uma multidão pobre emocionalmente, psicologicamente, muito provavelmente, espiritualmente, com certeza, como todas as multidões o são, mesmo aquelas que dizem seguir a Jesus. Quando Jesus, em João, no capítulo 12, verso 8, diz que
a pobreza era uma realidade com a qual é preciso conviver, ele fala: os pobres sempre tereis convosco. Eu penso que o sentido era muito mais abrangente, muito mais amplo do que apenas a condição financeira. Não acho que Jesus estava só se referindo à condição financeira. Como eu já disse em outras ocasiões, há muitos tipos de pobreza, desde a pobreza emocional até a intelectual, da relacional até a espiritual. Pobreza é muito mais do que falta de dinheiro. Pobreza é falta de sentido na vida. É a acomodação com a situação que está vivendo, ou com um casamento ruim, ou com uma família extremamente disfuncional, ou com um emprego ruim, ou com uma saúde ruim, ou com amizades ruins, ou com uma formação acadêmica ruim. Enfim, pobreza é uma acomodação com aquilo que na verdade nos incomoda. Incomoda, mas você continua acomodado na situação. Você vai convivendo com aquilo. O ser humano tem essa capacidade de se adaptar a qualquer condição a que seja submetido. Às vezes não tem jeito mesmo, mas muitas vezes eu ouso dizer que na maioria das vezes é pura acomodação das pessoas. É falta de iniciativa, é falta de atitude. Zaqueu, a despeito do seu status social, ele sobe numa árvore para ver Jesus, porque havia uma espécie de pobreza dentro dele, que o dinheiro que ele tinha, o status que ele tinha alcançado, não resolviam. Eu confesso para vocês que tem coisas que eu não faço, ou pelo menos digo que não faço, e não faria, para ver pessoas consideradas importantes, famosas, mesmo aquelas de quem eu admiro, né? Para ver Jesus, talvez eu até subisse numa árvore, mas mesmo assim, eu precisaria acreditar que era Jesus mesmo, antes de me arriscar ao constrangimento de subir numa árvore para ver alguém passar. Zaqueu, ao contrário de mim, não pensou duas vezes. Subiu no sicômoro, subiu na figueira brava e ficou esperando Jesus passar por ali, porque ele estava em busca de algo que não tinha e que sentia necessidade. Ele era um inconformado que estava disposto a qualquer coisa para encontrar essa coisa que lhe faltava e que talvez ele nem soubesse exatamente o que era, mas ele sabia: tem alguma coisa que falta na minha vida. E essa não aceitação da vida como era mudou a história dele para sempre. O inconformado que busca o que lhe falta certamente vai encontrar isso em Jesus Cristo. Zaqueu encontrou, Paulo encontrou, Pedro encontrou, os apóstolos todos encontraram, muito mais até do que saúde em tempo de pandemia, do que status social, do que dinheiro. O que todos nós precisamos mesmo é de Jesus em nossas vidas, em nossas casas, em nossos planos e projetos, ainda mais hoje. Tudo que o mundo oferece sem Jesus é como estar em pleno voo num avião sem piloto. Avião é dito ser o transporte mais seguro que existe, mas sem piloto vai espatifar no chão e quem estiver nele vai morrer. Deus não nos oferece restos
e nem migalhas. Ele oferece vida abundante, ele oferece vida cheia da alegria do Espírito Santo. Presta atenção nisso. Aceitar menos do que isso é menosprezar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Dinheiro sem alegria do Espírito Santo é nada. Saúde sem alegria do Espírito Santo é nada. Religiosidade sem alegria do Espírito Santo é nada. Família sem alegria do Espírito Santo é nada. Relacionamentos sem alegria do Espírito Santo é nada. Igreja sem alegria do Espírito Santo é nada. Não aceite uma vida sem o Espírito Santo. Não aceite as migalhas que a vida ou o diabo oferecem, porque isso é tudo que eles têm para oferecer. Migalhas, só migalhas. Faça como Jesus, que ao ser tentado pelo diabo no deserto, respondeu à proposta da seguinte forma: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso sim é suficiente. Uma terceira e última coisa que eu gostaria de explorar com vocês sobre essa passagem é a seguinte expressão de Jesus, quando ele diz para Zaqueu o seguinte: hoje me convém ficar na sua casa. Eu gosto muito desse advérbio de tempo na boca de Jesus. Hoje é hoje, não é amanhã nem depois, é hoje. Jesus usa esse advérbio 2 vezes por ocasião desse encontro com Zaqueu. Quando diz que hoje era o dia de estar na casa dele, e no final quando diz que hoje havia entrado salvação naquela casa. E ao contrário do que muita gente pensa, crente pensa inclusive, Deus tem mais pressa em fazer certas coisas na nossa vida do que nós mesmos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse Jesus para um dos ladrões que estava sendo crucificado ali com ele. O escritor aos Hebreus, do capítulo 3, verso 13, diz que o tempo do encorajamento é o dia que se chama hoje. Hoje é o dia que Jesus precisa entrar na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, na sua finança. É hoje, gente. Nos seus sonhos, nos seus projetos, é hoje. Muita gente desperdiça a oportunidade de ter o Supremo Abençoador na sua vida. Sabe por quê? Porque receia que as mudanças que ele fará vão exceder o que a pessoa quer. Que Jesus vai se meter onde a pessoa não quer que ele se meta. E deixa eu dizer uma coisa para você que pensa assim: ele vai se meter mesmo. Se você o trouxer para dentro da sua vida, da sua casa, dos seus negócios, dos seus relacionamentos, pode esperar mudanças radicais. E se elas não estiverem acontecendo, repensa esse convite que você fez para Jesus. A sua vida nunca mais será a mesma. No entanto, ela vai ser bem melhor. Jesus trará uma paz, uma alegria, uma segurança, um sentido para a vida que nada que você conheça pode superar. E sabe quando ele quer fazer isso na sua vida? Hoje. Jesus tem pressa sim. Com Jesus, não é hashtag Black Lives Matter. Com Jesus, todas as vidas importam, todas, independentemente de raça, de credo, de etnia, de ideologia, de partido político. A sua vida importa para Deus. Ele está passando, Ele está olhando para você e dizendo que quer entrar e ficar na sua casa, na sua vida. Você vai recebê-lo
ou vai mantê-lo a uma distância segura para que ele não mexa em certas áreas. Essa é a diferença entre fazer parte de uma multidão que segue a Jesus e ser alguém cuja casa recebe Jesus. O texto diz que Zaqueu, quando ouviu isso, o recebeu com alegria. Receber Jesus na sua casa é fazer o que a sunamita fez para o profeta Eliseu, por exemplo, de um certo sentido. Ela construiu um lugar para o profeta dentro da sua própria casa. Ela tinha prazer na presença daquele homem na sua casa, na sua vida. Quando Jesus nasceu, não houve lugar decente que o recebesse nesse mundo. Ele teve que nascer numa estrebaria. Há lugar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua vida financeira, nos seus projetos e sonhos para Jesus? É hoje, gente. O dia da mudança, o dia da vitória, do poder de Deus se manifestar na sua casa para que haja salvação, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja redefinição de vida, é hoje. Deus quer te levar para cima, para um outro patamar de vida. Deus está te atraindo para Ele. Isso significa bênção sem medida, abundante, sacudida, recalcada e transbordante. É alegria com contentamento, é saúde espiritual, é segurança inabalável, venha o que vier, é certeza de que nada, nem a morte, nem o sofrimento, nem coisa alguma poderá nos separar do amor que Deus tem por nós em Cristo Jesus. Deus nos deu o seu Filho e nos disponibilizou o seu Espírito. Você tem tudo e de sobejo. E o melhor disso tudo é que é para hoje. Você não precisa esperar. É hoje. E eu quero terminar essa ministração orando para que isso se torne uma realidade na sua vida, na sua casa. Eu quero orar pedindo para Deus entrar na sua casa, para Deus entrar na sua vida. E eu quero que você concorde com essa oração, se é isso realmente que você quer. Agora, uma vez que Deus entrar na sua casa, na sua vida, vai haver mudanças e você vai ter que aceitá-las, se você quiser a bênção completa na sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, depois do Senhor ter falado ao nosso coração, depois do Senhor ter nos dito que o Senhor está passando hoje, está olhando para cada um de nós e dizendo para cada um de nós que é hoje que o Senhor quer entrar na nossa casa, na nossa vida, de uma maneira contundente, de uma maneira que haja salvação, que haja transformação, que haja libertação, que haja mudança radical. Pai, nós queremos te pedir e fazer o mesmo que o Zaqueu fez. Queremos receber o Senhor na nossa casa, na nossa vida, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, ó Deus, na nossa família, nos nossos negócios. Nós queremos te receber com alegria, sabendo que qualquer coisa que o Senhor faça vai ser para o nosso benefício, vai ser para a nossa alegria, ainda que no início nos custe algum sofrimento, ó Deus, mas tudo aquilo que o Senhor faz é para o bem daqueles que te amam, diz a tua palavra e eu creio nela. Portanto, ó Deus, nós escancaramos a nossa vida para o Senhor, que haja mudança, que haja conversão, que haja salvação, que haja libertação, que haja redefinição, ó Deus, que o Senhor tire de nós aquelas manias, aquelas coisas que nós angariamos ao longo da nossa vida no mundo, ó Deus, com uma maneira de, por exemplo, administrar os nossos bens, ó Deus, que o Senhor entre e mude isso, Deus, que haja um entendimento espiritual em nós,
que haja um discernimento espiritual, que o Senhor, ó Deus, coloque na nossa mente os caminhos, que o Senhor faça de cada um de nós um José do Egito, que tinha aquele espírito com ele, ó Deus, de saber exatamente o que seria melhor para todos. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo o mal da vida e da casa daqueles que estão participando, interagindo com essa palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Que hoje seja um dia de grande vitória no meio do teu povo. Nós oramos assim no nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Deus quiser.